falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Muito bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Amy Pandolfo e estou aqui de volta ao JTT, onde a Rosângela Bion de Assis estava apresentando. Então, quarta e quinta-feira. Hoje eu retorno aqui apresentando o JTT para vocês nessa sexta-feira, que sextou, gente. É uma sexta-feira cultural, mas, claro, uma cultural séria, porque hoje nós vamos falar sobre o documentário Marabá 40 Graus, que aborda, do ponto de vista local, os efeitos das transformações climáticas, ecológicas e sociais que afetam o Brasil e o mundo atualmente. A gente está falando da crise climática, tendo como personagens do campo, da cidade e educadores do Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular, o CEPASP, a ONG, com sede em Marabá. O documentário aponta como as altas temperaturas que têm tornado quase que inabalável, né, a vida localmente inabitável, a vida local, e a seca que inviabiliza as plantações camponesas. Tem uma origem comum, né? A destruição do bioma amazônico por grandes empreendimentos capitalistas da mineração, agronegócio, comércio madeireiro e hidrelétricas. Ontem eu assisti o documentário, está disponível no YouTube e é muito importante e é bastante assustador. O que motivou a criar, então, o documentário Marabá, quem se motivou a criar esse documentário, é o Tiago Martins da Cruz, que está aqui com a gente. Ele é o documentarista e artista urbano, sociólogo e mestre em dinâmicas territoriais e sociedade da Amazônia pela Unifespa. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo ao JTT, aqui nessa sexta-feira. Olá, Amy, bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui. Estamos aqui. Tiago, ontem, então, eu assisti o documentário, estava tentando durante a semana, né, assistir a esse documentário tão importante. Ontem eu consegui assistir esse documentário, eu achei bastante assustador, né, que na verdade a gente já sabe o quanto a crise climática ela é assustadora, né, e eu queria te perguntar, o que te motivou a criar esse documentário, o documentário Marabá 40 Graus, e focar especificamente nos impactos climáticos ali na região, climáticos e sociais, né, ali na região de Marabá? Então, Amy, eu sou daqui de Marabá, né? Eu sou filho de Marabá e tenho acompanhado, né, nessa região. É uma região que tem sofrido bastante, né, a natureza nessa região, principalmente pela exploração mineral, né, área de fronteira, de expansão do capitalismo. E aí a gente tem a mineração, tem a pecuária, tem as barragens, né? Aqui em Marabá tem um projeto de barragem, para ter ideia como esses projetos são danosos, né, e perversos. É um projeto de barragem que ele já tem um tempo, né? Ele é pensado ainda na ditadura militar. Quando pensam Tucuruí, né? Eles criam um projeto, pesquisam toda essa região. E daí 2009, por aí assim, teve o anúncio de que iriam retomar os trabalhos de torno dessa barragem. Isso já causou vários impactos, né? Só o anúncio da barragem, ele já causou vários impactos, né? Famílias que deixaram de produzir, ficaram na incerteza e tal. Isso só para ter ideia, só do anúncio do projeto, do que acontece, né? Então, a gente tem acompanhado essas transformações e essa destruição da natureza aqui na região já há algum tempo, né? E nos últimos eventos provocados aí pelas mudanças climáticas, tanto a nível nacional como aqui na região, a gente resolveu fazer esse documentário, né? Tentar fazer esse recorte, né? A partir também do campo, né? Das dificuldades das famílias camponesas em produzir. E a gente queria muito também conversar com
os pesquisadores, né, os militantes, educadores populares do CEPASP, que é uma organização que ela tem 40 anos aqui nessa região, né, e acompanhou toda essa transformação que aconteceu aqui, né, denunciando desde a barragem do Curuí, programa Grande Carajás, a siderurgia, carvoejamento, conflitos pela terra, o desmatamento, né? Então, a gente entendeu que seria muito importante conversar com essas pessoas, né, para entender como é que eles estavam percebendo essas mudanças climáticas e principalmente do que eles apontavam lá 40 anos atrás, né, que motiva eles criar também um CEPASP, e como é que eles estavam vendo isso hoje, nessas mudanças, do que eles já apontavam, né, e testemunharam também, infelizmente, a destruição da natureza nessa região. Eu até fiz algumas anotações. O CEPASP, então, ele foi criado, conforme diz no documentário, ele foi criado em 1984, ainda no período da ditadura militar, né? O CEPASP, ele dá assessoria aos sindicatos e associações e movimentos, sendo ele independente, quando ele foi criado, independente da igreja, né, da Igreja Católica, que era bastante dominante, né, na época, e também da política. Como que você vê essa influência do CEPASP na região e a dificuldade da luta por condições dignas, por preservação do meio ambiente, que o CEPASP veio tendo, porque foram os grandes latifúndios, né, empresas siderúrgicas que foram para a região e começaram a desmatar o agro também, né, que passava veneno, conforme diz no documentário, né, passava veneno na floresta para matar, para transformar em pasto para o gado, né? Como que você vê, então, essa questão as dificuldades que o CEPASP teve, porque, óbvio, né? Infelizmente, não se teve tanto sucesso assim, porque a natureza foi destruída e agora nós estamos sentindo, né, isso. Como que tu vê essa dificuldade que o CEPASP teve? Então, o CEPASP ele surge, né, em 84, e nesse período é o período da ditadura militar, era um momento também em que estava se discutindo anistia, algumas pessoas estavam retornando para o Brasil, né, outras pessoas estavam aparecendo aqui pela região, tu tinha o fato da guerrilha do Araguaia também, na década de 70, né, então, tu tem um contexto tanto regional quanto nacional, né, que motiva também a criação do CEPASP, né. Eram também pessoas que tinham uma experiência no MEB, né, ligado à Igreja Católica, e daí eles também tinham uma incerteza do que aconteceria com o MEB, e daí eles resolveram criar um instrumento, né, que fosse independente da igreja, independente também de partidos políticos, né, que também estavam surgindo. Então, era isso, era a tentativa de criar uma organização, um instrumento independente. E daí, então, eles criam o CEPASP, e no momento que muito das organizações que a gente tem hoje, e organizações da luta pela terra, como a MST, outras organizações também ainda não tinham se territorializado por aqui, né? Então, o CEPASP acabava fazendo o trabalho de assessoria, de organização, tanto no campo quanto na cidade, né? Contava, né, e conta hoje ainda com um número limitado de educadores populares, né, de pesquisadores e tudo. Então, isso faz com que também, diante do avanço do capital, né, seria muito difícil que uma organização conseguisse, até mesmo várias organizações conseguissem combater com os instrumentos que se tinha, né? Então, mas aí foi uma organização combativa, conseguiu registrar, denunciar, né, várias situações de violações de direito, né, na disputa pela terra, violação dos direitos também ambientais, direitos humanos, na implantação de Tucuruí, de todos esses projetos aqui de avanço do capital nessa região, né? E
eu tenho aqui anotado que o CEPASP vem denunciando, vem já prevendo desde 2002, conforme o documentário, desde 2002 o CEPASP já vinha prevendo a crise climática. Como é que foi isso? Foi avisado? Foi gritado? Alguém ouviu? Não, na realidade é o seguinte, na real, essas denúncias, elas já vinham de antes de 2002, né? Porque, por exemplo, boa parte das imagens que aparecem lá de encontro dos povos indígenas, por exemplo, em Altamira, né, já nessa articulação contra a construção de Belo Monte, isso é da década de 90, né? Tem alguns encontros aqui, tem um deles, eu acho que o primeiro encontro do meio ambiente, ele inclusive tem a presença do Ailton Krenak, né? Tem uma das fotos que ele aparece, né? Aquelas imagens são do arquivo do CEPASP, são da década de 90, né? Então, desde a década de 90 que já se organizava encontros marabaenses de defesa dos direitos humanos, né? Além de outras articulações regionais, nacionais e até internacionais, né? Em que havia essas denúncias. Tu está sem áudio. Obrigada. Eu vou colocar aqui algumas imagens, eu não vou reproduzir. Cadê? Aqui. Eu não vou reproduzir, né, o vídeo por conta dos direitos autorais aqui do YouTube, mas tem algumas imagens aqui que são bastante marcantes, né, no teu documentário. Conta pra gente um pouco como foi o início dessa exploração, né, das florestas ali da região. Tem imagens que aparecem no documentário que eu achei bastante fortes também, do rio Tocantins, em 2017, que ele está completamente seco. Mas como tudo isso começou, conta para a gente, para quem ainda não assistiu o documentário, que depois vai lá assistir. Para quem ainda não assistiu, como começou essa exploração, as empresas que iniciaram essa exploração, o INCRA, né, no documentário fala sobre o INCRA, que deu um favoritismo, né, às grandes empresas, né, tem a Vale, tem as siderúrgicas, a produção de carvão mineral, né? Conta para a gente como é que começou isso, essas invasões e expulsões dos camponeses e camponesas ali da região. Então, Emi, isso inicia principalmente a partir do governo militar, né? Porque o governo militar ele abre as portas da Amazônia, né, para exploração da natureza. E daí vem gente de tudo quanto é jeito, né? De capital internacional, capital nacional, privado, público, de tudo quanto é jeito, uma corrida como tem um autor, eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar, que ele fala, né, que era uma corrida à la São Silvestre, né? Que todo mundo vinha para a região para pegar o que precisasse, né? Seja terra, madeira, minério, o que precisasse, né? Então, a partir daí, o governo militar, a ditadura militar, né, ela abre as portas da Amazônia e planeja também o saque dessa região, né? E daí, então, é pensada a implantação do projeto Ferro Carajás, né, para extrair o minério de ferro aqui da região de Carajás, e é pensado também a exploração do alumínio, na exploração e transformação também da alumina, né, e transformação da bauxita e transformação no alumínio. Então, numa outra região do estado, só que isso precisava de energia, né? E aí, então, é que eles vão pensar a hidrelétrica de Tucuruí para gerar energia para esses projetos, né? Porque são projetos, principalmente a transformação mineral, ela requer muita energia. E aqui na região, aquela imagem lá que tu mostrou, aqui também, junto com o projeto, para ter ideia, né?
a exploração é feita aqui, e daí tem a estrada de ferro, a Ferro Carajás, que vai até São Luís, né, que leva esse minério daqui, o minério de ferro daqui para São Luís. Então, daqui de Carajás até São Luís são vários impactos que essa estrada de ferro causa daqui até lá. Uhum. E foi criadas também, nesse período, alguns polos chamados de polo industrial, né, que era a produção de ferro gusa, tanto aqui quanto no Maranhão, em Açailândia. E essa produção de ferro gusa ela era feita a partir do carvão vegetal. Então, isso gera um carvejamento, que é essa imagem aí que tu vê, né, que aí tem crianças, trabalho infantil, trabalho escravo, de tudo quanto é jeito em torno dessa produção, né? E isso era feito a partir da mata, né? Era derrubada da floresta, queima da floresta e transformação em carvão. Então, é a partir daí, né, do governo militar, que abre as portas dessa região para o avanço do imperialismo e das empresas e capital de tudo quanto era jeito para explorar essa região e sem nenhum regulamento, né? Sim. Vamos dar bom dia aqui para música várias. Bom dia, a Márcia Tereza de Benguela. Ali a Sofia está esperando para saber quem é você, porque essa Márcia ali é muito importante. Bom dia. Mariana Borges, bom dia também para você. Thali Feldglaser, do Rio ao Mar, também está aqui com a gente. E o biólogo socialista, saudações camaradas, bom dia, lá de Americana, São Paulo. Então, Tiago, em relação ao documentário assim que você fez, quais foram os desafios que você teve para a criação desse documentário? Foi uma licitação de algum projeto do governo? Conta para a gente como é que começou essa iniciativa de você produzir esse documentário. Então, esse documentário, ele surge, né, e ele é possível a partir da Lei Paulo Gustavo, no edital municipal, né, o edital daqui de Marabá, em que a gente submeteu o projeto no ano passado, daí foi contemplado, né? A gente teve algumas dificuldades, porque rolou alguns atrasos, né, na liberação do recurso, e a gente queria pegar Marabá também no período mais quente, né, que seria agosto e setembro, principalmente, né, e que a cidade ainda permaneceu, né, no documentário aparecem muitas imagens de fumaça, né, e que a cidade fica coberta de fumaça esse período todo, né. Então, a gente teve um pouco de dificuldade aí, porque a gente não conseguiu captar as imagens no período em que a gente imaginava, e o tempo, né, também de produzir, porque acaba o tempo ficando um pouco imprensado, né, que aí tem prazo para entregar, e o prazo um pouco curto, né, a gente acabou fazendo algumas coisas na correria, mas a gente acha que o resultado foi bem satisfatório, né, a gente gostou bastante do resultado. Também gostei bastante, achei muito importante o documentário, muito bem produzido. Aqui, como tu falou, das imagens, né, fumaça, gente, muito interessante vocês acessarem, tá no YouTube, Marabá 40 Graus, gratuito, não tem publicidade também, então não vai aparecer propagandas enquanto você está assistindo o documentário, então assistam lá. Eu quero trazer aqui uma parte que eu achei que eu fiquei bastante emocionada aqui, dessa parte aqui. Essa situação de seca, né? Os produtores ali, eles falam sobre a dificuldade, sobre as plantações de banana, né? As plantações de bananeiras, as bananeiras estão morrendo, né? Morrendo até, inclusive, essa senhora, ela fala, ela explica que ela só estava conseguindo tirar 2 cachos de banana a cada 15 dias, né? Para os produtores, principalmente da agricultura familiar, né? Para esses produtores, esses camponeses e camponesas, essa dificuldade para eles, como que eles estão lidando hoje com essa situação, Tiago, e como também depois conta para a gente como que eles receberam esse documentário depois de pronto, né? A participação deles no teu documentário, como que eles receberam isso?
Então, essa dificuldade, né, que a gente está vivendo aqui na região, que é da seca, né? Essa imagem, por exemplo, que é um açude, né? Só que é a tentativa de juntar água do período da seca, né? Mas acaba que eles ficam desse jeito aí, né? Eles secam, a maioria seca durante os que não passam alguma água por ele, que não tem nascente, alguma coisa do tipo, ele acaba secando dessa maneira aí, né? Então acaba que é um instrumento que acaba perdendo sentido, né? Que não tem muito sentido porque o objetivo dele era juntar água e ele acaba não juntando, né? Então, assim, essas áreas de reforma agrária, boa parte deles são áreas onde era um pasto, né? Então são áreas que está bastante degradada, né? E as famílias camponesas ainda conseguem, em alguma medida, recuperar parte dessas áreas, né? Mas são áreas que estão bastante degradadas, né? Era floresta, foi derrubada, colocou capim, o gado pisando, então maior dificuldade, né? As nascentes de água já não existem mais, né? Também foram destruídas por conta do pasto. Então, a turma pega uma área, uma terra muito ruim, né? E daí, com a mudança climática, diminuição das chuvas, né? Acaba criando essa dificuldade de produção, né? Porque não tem água, e aí no período da seca, né? E aí tem momentos que a seca é um pouco mais intensa, outras é um pouco mais amena, né? Acaba trazendo várias dificuldades, né? Da plantação morrendo, né? Como o caso aí da banana, que ela coloca, e isso pode nos trazer, né? A alimentação que é muito cara, né? O custo de vida em Marabá, nessas regiões mineradas pela Vale, o custo de vida é bastante caro, né? Então, já tem uma dificuldade em conseguir o alimento por conta do preço, né? E com a dificuldade das famílias camponesas em produzir aqui nessa região, a tendência é que a gente possa ter uma crise de alimentos aqui nessa região, ou que pague muito caro por esse alimento, né? Pelos alimentos. Tiago, tem algo sendo feito em relação a essa crise que Marabá está vivendo por parte do governo federal atual? Então, o que acontece? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, para isso, que essas crises de mudanças climáticas, ela é parte das crises que o capitalismo não consegue resolver, né, dos problemas que ele gerou, né, ele já é o modo de produção que ele já nasce com problemas, né? Ele não consegue resolver os problemas que ele causa, não consegue resolver o problema da desigualdade, ele não consegue resolver o problema do desemprego, que é parte da estrutura do capitalismo, né? E a crise ambiental, ela é mais uma crise, né? E que um problema que o capitalismo não consegue resolver e ele não vai resolver. E isso coloca a nossa existência em xeque, né? Então, a gente precisa repensar o modo de estar nesse mundo, né? E entender que a saída é derrotar o capitalismo, ou então a gente não vence, né? E das iniciativas que a gente tem aqui, a gente tem algumas iniciativas mais ligadas aos movimentos sociais, né? Seja na disputa pela terra, por uma outra lógica, né? E daí tem as iniciativas de agroecologia, tem as iniciativas dos povos indígenas também, né? O povo nessa região, eles têm a saída para isso, né? O problema é que, com o avanço do capitalismo, do imperialismo, essas coisas acabam não tendo muito sentido, né? Porque tu está fazendo e eles estão destruindo, né? Estão avançando sobre o território indígena, sobre o território quilombola, sobre o território camponês, sobre as águas. Então, a gente tem muito pouca iniciativa, né? E do governo federal, não consigo visualizar muita coisa de ação para remediar as mudanças climáticas, né? A gente tem a COP agora em Belém, né?
e que parece fazer muito pouco sentido para os povos, né? Porque ao tempo que a gente vai discutir a COP aqui, por exemplo, ontem tinha povos quilombolas sendo atacados pela Polícia do Estado, em Salvaterra, né? A gente tem avanço da estrutura, da infraestrutura do saque nessa região, né? A gente tem, por exemplo, a Vale está duplicando uma ponte para aumentar o saque dos minérios nessa região, né? Uma ponte gigante, né? Sei lá, 2 quilômetros, não lembro o tamanho dela. A gente também tem a ameaça da explosão do Pedral do Lourenção no rio Tocantins, né? Que vai trazer muitos impactos, tanto para o rio quanto para as diversas comunidades que vivem nessa região, né? Então, nesse tempo de COP que a gente está vivendo aqui, né? Tu tem um discurso de, sei lá, de salvar a Amazônia, mas, por outro lado, tu tem também o avanço e tu vê muita coisa, muito pouca coisa acontecendo para tentar frear essa destruição nessa região, né? Tu vê intensificando, o que já destruiu essa região está intensificando e a tendência é destruir mais ainda. Porque, além da floresta, a gente tem um problema aqui também com a mineração, que é o rebaixamento dos lençóis freáticos. Né? Por exemplo, tem umas imagens lá dos rios, que eles estão bem secos, que é em Canaã, estão secos, na verdade, né? Que é em Canaã dos Carajás. E ali do lado do rio tem uma mina de cobre da Vale. Né? Então, à medida que a Vale vai cavando, né, para retirar o minério, os lençóis freáticos também esse rio aí, ó, esse é o rio Itacaiunas. A bacia do rio Itacaiunas, ela está toda comprometida de mineração. Né? Então, tem toda a bacia, todos os rios que abastecem o rio Itacaiunas, ele está cercado por mineração, e isso acontece, que eu estava te falando, além da poluição das águas, né? A gente tem um problema, por exemplo, a água dos povos Xicrim estão todas contaminadas, né? Com metais pesados por conta principalmente da mineração da Vale, em Orilândia, né? Onça-Puma, e contaminou o rio, e agora faz o quê? Né? Como é que a gente vai ficar sem esse rio? Como é que os povos indígenas vão ficar e continuar consumindo dessa água, né? E o certo é que os povos indígenas já estão contaminados também com esses metais pesados. Sim. Tiago, eu achei sensacional essa frase que é dita no documentário. O desafio é reexistir. Essa parte já está lá no finalzinho dele, e também existe uma reflexão, né, sobre a necessidade da classe trabalhadora se unir, né, contra essa destruição que o capitalismo, como você falou, faz com a nossa natureza, né? Eu estou vendo que você também está com uma voz parecida com a minha. A umidade do ar aqui no sul do Brasil está muito baixa. Ontem mesmo eu tive a minha garganta ali afetada por conta disso, e a gente está sentindo, né? Seja ali para cima, seja aqui no sul, todos e todas nós estamos sentindo, né? Fala um pouco sobre esse desafio de a gente reexistir e sobre essa luta da classe trabalhadora, que o CEPASP, inclusive, é um grande exemplo dessa união para a gente tentar, né, terminar essa entrevista com um pouquinho de otimismo. Então, é isso, a gente precisa repensar a nossa maneira de estar nesse mundo, né? A gente precisa, e aí isso é uma frase do Mano, né? Que ele fala, né, da necessidade da gente resistir, né? Da necessidade dos povos indígenas, né, de trocarem conhecimento, de recuperar conhecimentos também, tanto com a população camponesa, com quilombolas, né, com as populações do campo, né, da necessidade de haver essa troca de conhecimentos e de criar uma nova maneira de estar nesse mundo, né. E a classe trabalhadora precisa aprender,
né, com os povos indígenas, principalmente, que estão na resistência aí há mais de 500 anos, né? E precisa entender a força que tem, né? E avançar nas suas organizações para que a gente possa virar esse jogo. Porque o que está colocado, né, não serve à classe trabalhadora. Para onde a gente olha, a gente está com problemas, né? Desde a educação, da natureza, todo lugar que a gente olha não tem nada colocado que favoreça a classe trabalhadora. E daí eu acho que tem uma oportunidade aí, o debate que segue aí, da jornada 6x1, que eu acho que é uma grande oportunidade da gente avançar na organização da classe trabalhadora e dar o troco e virar esse jogo, né? Virar essa mesa e construir o mundo para a classe trabalhadora, para o povo camponês. Porque para eles, né, para o capitalismo, né, Tiago, enquanto a classe trabalhadora está ali numa jornada exaustiva de trabalho, ela não consegue se mobilizar, né? Então, para eles, sempre vai ser vantagem que nós, trabalhadores e trabalhadoras, continuemos sendo explorados para que a gente não tenha nem tempo de pensar na situação que a gente vive, né? Tiago, muito obrigada. Eu quero pedir para todos e todas que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir depois, que acessem, então, no YouTube, procurem lá Marabá 40 Graus, o documentário é muito importante, traz reflexões incríveis e necessárias. A produção, então, é do Tiago Martins da Cruz, que é quem está aqui nos privilegiando com sua presença no JTT. A produção é de Jenny Martins dos Santos, né? E aí segue, né? Então, assistam o documentário que está lá, Marabá 40 Graus, no YouTube. Como eu falei antes, não tem propagandas, não. Então, pode assistir à vontade, coloca lá que não vai ter interferência de propagandas do YouTube para você assistir. Está disponível gratuitamente. Acessem o documentário, que é muito importante para a gente entender também a situação que a gente vive hoje, né, Tiago? Palavrinhas finais, Tiago? Não, acho que é isso, Emi. A gente está à disposição, né? Agradecer também ao portal, a você pela oportunidade, né? E estamos à disposição, precisando conversar, querendo conversar mais, entender um pouco melhor sobre a região, a gente está à disposição. E agradeço novamente, né? Obrigada, querida. A gente que agradece aqui pela sua presença aqui, por esclarecer tanta coisa importante também aqui para a gente. Um abraço e bom final de semana aí. Tchau. E é isso, gente. Seguimos, então, com a nossa programação aqui no JTT, mas não antes de a gente trazer quem são os responsáveis por nós trazermos para vocês todo dia a outra informação. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintracerb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. E vou trazer alguns comentários que eu não consegui ler antes, mas biólogo socialista que está aqui com a gente. Maior emissão de gases no efeito estufa do Brasil, 46% provém da agropecuária latifundiária. O agronegócio suga 72% da água, de toda a água do país. Aquíferos estão secando sem capacidade de reposição. Inclusive, no documentário ontem que eu assisti, o Marabá 40 Graus, teve uma situação que falaram sobre o açaí, a produção de açaí, que está sendo prejudicada por conta de, no meu entendimento, a privatização das nascentes, né? As empresas, os fazendeiros, as fazendas vão lá e privatizam as nascentes, pegam apenas para si, e isso prejudica toda a flora, a floresta local. E como diz uma frase que eu anotei aqui, a nossa floresta não sabe o que fazer, a nossa floresta não está sabendo o que fazer. Então assistam um documentário que é muito importante. Mas, diferente do documentário que está lá disponível no YouTube, sem as monetizações do YouTube, sem as propagandas, nós aqui do Portal Desacato, que como vocês sabem, somos uma cooperativa de comunicação, e isso faz com que a gente conte com você
para nos apoiar, para seguir nos apoiando, que além dos nossos apoiadores culturais, nós contamos com o seu apoio, que também, agora, eu quero agradecer o Sérgio Cardoso, nosso colunista aqui, a Lumen Freitas, que também é nossa colunista de hoje, do Segurança Pública para Quem, e do Sérgio Cardoso, o Encrenca, nossa coluna Encrenca. A gente tem também a opção de você nos apoiar fazendo como eles fizeram, se tornando membro do nosso canal no YouTube, e assim você ajuda ao Portal Desacato a divulgar essa informação tão importante para mais pessoas, e além disso, você também concorre, sendo membro do nosso canal, você também concorre a um livro da nossa parceria da Editora Insular, que é sorteado toda segunda-feira. Então, vamos trazer como que faz para se tornar membro do nosso canal.